Olá, pessoal! No plano de estudo tutorado volume 6, falaremos um pouco sobre arte ecológica. Bom, nós vamos entender que a arte ecológica ou a arte da ecologia, ela surge ela é, no caso, uma vertente da arte conceitual, e ela vai trabalhar com as ideias e os pensamentos do artista, né, mais relevantes do que a aparência da própria obra. Ao fundo, nós temos aí uma imagem de um enorme peixe composto, né, de materiais recicláveis. Nós vamos ter aí ferro, PET, metal e vários outros materiais que, uma vez que foram usados, foram descartados e reaproveitados. Então, nós temos como pré-requisito dessa arte conceitual, da arte da ecologia, uma preocupação do artista com o ecologicamente correto, ou seja, antes da técnica artística e do bom acabamento, vem até mesmo uma preocupação com a questão do meio ambiente. Então, arte conceitual, pessoal, foco na questão ambiental também. E em relação à questão da arte conceitual como vertente, né, nós vamos entender que essa arte conceitual ela veio ter um impulso na década de 1980 com o artista Ciron Franco e também com o artista Franz em 1921. Então, daí a gente vai compreender que até mesmo em décadas passadas, nós já vamos ter o início de uma consciência ambiental mais aguçada e também mais apurada para o lado artístico. Nós vamos ter aqui o músico, filósofo e também ativista estadunidense Henry Flynn, né? Em 1940, ele foi a primeira pessoa a usar o termo de arte conceitual. E ele, em um texto, ele defende que os conceitos são matéria da arte e, por isso, ela estaria vinculada à linguagem. Então, arte é linguagem. Então, entenda, o que importa é o conceito que foi imbuído e que está presente na obra, e que o que é elaborado antes de sua materialização é o que vai importar. Então, a arte ecológica, ela vai trabalhar com conceitos, com ideias de tudo que seja materializado de uma maneira muito consciente. E da mesma forma, né, esse outro artista, né, Franz, artista plástico, fotógrafo e também ativista polonês, mas que ele também foi radicado no Brasil. Então, ele tem um pouco da nossa cultura, né, um pouco da nossa influência cultural. Então, ele, por meio das suas obras de arte, ele buscou denunciar, né, as consequências que a interferência irresponsável do ser humano podia causar ao ser humano. Um exemplo, né, todo e qualquer serviço antrópico, certo? Toda e qualquer consequência antrópica, ela vai ser causada pelo homem, ou seja, lixo, contaminações, poluição do ar, poluição das águas, e isso devido à falta de consciência do ser humano. Então, nessa obra de arte aqui, nós vamos encontrar, se você olhar minuciosamente, muitas latas, guarda-chuva, vidros, tudo o que seja que já foi utilizado pelo homem, ele compõe essa obra. Cadeira velha, panela velha, né, tecidos, ferro, metal, vidros. Então, só para você compreender que nada na arte é perdido e que quando as pessoas têm um pouco de consciência ecológica, eles podem transformar o lixo em luxo, né? Nós temos aí uma artista brasileiro que se chama Vicky Muniz, que também trabalha muito com a questão do lixo e seu reaproveitamento para a arte. Então, aqui eu convido vocês na elaboração dessas atividades, cuidando muito da sua opinião em relação a esse conceito do que é arte ecológica. Então, a primeira atividade é a seguinte: por muito tempo, a arte era apreciada por sua beleza estética, uma arte que fosse de fácil entendimento, clara e objetiva. Bom, na arte contemporânea, usa-se muito o termo de arte conceitual, a arte da ideia e do conceito, certo?
Então, você vai escrever sobre a diferença da arte conceitual para a arte representativa, muito utilizada pelos pintores na Renascença. Então, vocês vão retomar o conteúdo que vocês já viram, né, a arte do Renascimento, e fazer uma breve comparação da arte conceitual. Na questão 2, de acordo com o texto, quais são os pré-requisitos da arte ecológica? Na questão 3, a partir da leitura do texto, arte ecológica, reflita um pouco sobre as questões ambientais na atualidade e escreva o que você entende sobre o que é arte conceitual ecológica. Na questão 4, o que o artista Franz denuncia em suas obras, certo? Então, elabore um pensamento recorrente à questão da arte ambiental, da arte ecológica. E qualquer dúvida, estou à disposição.